Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e estamos de volta hoje com o nosso devocional na segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo será o número 4. Nós vamos ver sobre a responsabilidade que nós temos no nosso dia a dia para com Deus. Esse capítulo poderíamos chamar também, dentro da teologia bíblica, de mordomia cristã, porque é necessário que eu tenha uma representação, ou seja, é necessário que eu represente bem aquele a quem eu sirvo. É necessário que eu seja o exemplo do Deus que eu acredito. Então, não é uma representação, mas sim representar bem o Deus que eu sirvo. No capítulo de número 3, nós vimos Paulo falando sobre nós somos a carta viva de Deus. Naquele tempo, as pessoas queriam que Paulo fizesse uma carta dizendo que elas eram de Deus, que elas pertenciam a Deus. Aí Paulo falou, não preciso fazer uma carta para vocês dizendo que vocês pertencem a Deus, porque o próprio testemunho de vocês, a própria verdade que você carrega no seu coração, é que deve dizer que você é ou não é de Deus. A própria verdade. Você não precisa dessa carta dizendo que você é ou deixou de ser de Deus. E, por esta razão, o apóstolo Paulo continua falando aqui e nos ensinando. Naquele tempo também, as pessoas queriam ter um carimbo, sabe? Uma placa, um rótulo. Não, o apóstolo Paulo falou que eu sou de Deus. Eu carrego a chancela do apóstolo Paulo. Ele diz, você está debaixo da cobertura espiritual de quem? Do apóstolo Paulo. Então entre, fique à vontade. Era mais ou menos assim. Mesmo que a pessoa não carregasse os princípios e os valores de Deus, eles queriam ter a chancela de alguém que era um representante maior ou um representante legal para que o mundo pudesse abrir portas para eles. Aí, foi no capítulo 3, nós vimos ontem, Paulo disse, não, nós somos a carta de Deus. Eles têm que ler essa carta que está escrita em nossos corações. E é verdade, nós somos a carta de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Deus em nossas vidas, ver Cristo em nossas vidas. Não adianta você ser uma coisa no santuário, no templo, ou na igreja, ou na comunidade, e no trabalho ser outra, na escola ser outra coisa, ou talvez na rua ser outra coisa. Você precisa entender que a carta de Cristo, que está no seu coração, se assim você crê, está sendo a todo tempo lida e crida por muitos. Claro que, infelizmente, muitos são aqueles que não estão ligando para o que as pessoas estão lendo em suas atitudes, sabe? Eles querem mais apenas ganhar ibope, ganhar confertes, enfim. Mas vamos ver o que Paulo falou para nós nessa carta, 2 Coríntios, e agora capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que me foi feita, não desfalecemos, não podemos desfalecer. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Percebeu como é forte o primeiro e o segundo versículo que Paulo disse? Não podemos falsificar a verdade. A verdade de Deus é uma só. Nós temos que carregar essa verdade
onde quer que formos. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, e aí diga-se de passagem que o D é minúsculo, então o Deus desse século, ele se refere ao espírito que atua no mundo das trevas. O Deus desse século cegou o entendimento aos incrédulos, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Cristo. O que nós estamos falando com vocês, igreja de Corinto, é que nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos pregando a Cristo Jesus. É esse o Deus que nós estamos pregando. O Deus desse século que domina a mente das pessoas, não é? É Ele que atua para fazer com que as pessoas tenham dificuldade de entender a verdade. Porque Deus, tá? Versículo número 6 agora. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Então, Deus pega esse tesouro, coloca em vasos de barro que são meramente humanos, para que a excelência da glória não seja nossa, mas seja dele. Percebe que aqui ele nos... porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, ou resplandecesse a luz, é quem resplandeceu os nossos corações. E nós temos que orar por aqueles que ainda a luz do Evangelho não foi resplandecida para eles. Existem pessoas que ainda não tiveram a luz do Evangelho resplandecida em suas vidas. E aí nós precisamos orar por essas pessoas para que a luz do Evangelho também seja resplandecida na vida dessas pessoas. Verso 8. Em tudo somos tribulados ou atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não somos destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, para que as pessoas vejam realmente que Cristo está em nós. Então, nós trazemos a marca de Cristo no nosso viver, quer seja no nosso falar, no nosso agir, na maneira como nós conduzimos as coisas, nós fazemos com que as pessoas vejam a marca de Cristo Jesus. E aí, o apóstolo vai continuar. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, em vós opera a vida. Ele está dizendo assim, nós sofremos para que vocês, olhando para nós, recebam a alegria de Cristo. Nós estamos aqui pagando um preço para que vocês recebam a alegria de Cristo. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, tá? Temos, portanto, verso 13, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Disse, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus Cristo e nos apresentará convosco. Quer dizer, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus também vai nos ressuscitar. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, e corromper aqui
é de perecer, tá? Corromper aqui não é de corrupção, e sim se corrompa, pereça, enfraqueça. Ainda que o nosso corpo exterior enfraqueça, ainda que o nosso corpo exterior deteriore, tá? Que no interior, contudo, se renova dia a dia. Ou seja, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, se deteriore, se enfraqueça, tá? O interior, contudo, se renova dia a dia. Então, aqui nós temos uma inversão na ordem. Veja, o meu corpo exterior corrompe, o meu corpo exterior desfalece. Se eu creio em Cristo e amo a Cristo e sigo a Cristo, o meu corpo, meu homem interior, minha vida espiritual, meu espírito se renova. Então é o contrário. Enquanto a parte exterior ela enfraquece, a minha parte interior fortalece. E assim é a nossa vida espiritual. Por isso Paulo disse, quando eu penso que sou fraco, aí que sou forte. Acho que essa informação é importante, porque algumas pessoas dizem, pastor, eu não tenho mais o mesmo vigor de ir na igreja todos os dias, de ajoelhar, de cantar, de bater palmas e de fazer o que eu fazia antes. Claro, o seu corpo exterior é natural que ele enfraqueça, é natural que ele se corrompa, é natural que ele vá perdendo o vigor. Agora você tem que saber, continuando crendo em Cristo Jesus, o seu interior, entretanto, vai se renovando para a glória de Deus dia após dia, tá? E aí ele vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, tá? Não se compara ao que Deus tem para nós. Ou seja, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. E aí ele vai nos orientar que devemos não ficar prestando atenção nas coisas que nós vemos, mas atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, e as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Então, só repetindo aqui, não atentando nós, último versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que se não veem, elas são eternas. Então, você que creu em Jesus Cristo, você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, precisa entender, a sua vida não é somente essa vida que você está vivendo aqui. A vida mais importante é a vida que está sendo construída dentro de você, isto é, a sua vida interna, o seu homem interior, como diz o versículo 16, é a sua parte interior, tá? O seu homem interior, e homem aqui está falando do espiritual, né? Do seu ser, tá? O seu ser interior é o mais importante. Portanto, não fique atento apenas às coisas que você pode ver, mas principalmente às coisas que você não vê, porque as coisas que você vê, elas são temporais, e as coisas que você não vê, estas são eternas. Então a nossa oração agora, Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos pela beleza da tua santidade, pela oportunidade que nós temos de poder compartilhar, ouvindo da tua palavra, o que melhor ajuda os nossos corações a se fortalecerem. E aí o apóstolo Paulo disse que devemos levar em consideração que o nosso homem exterior, isto é, o nosso corpo, ele enfraquece, mas o nosso espírito, ele se fortalece dia após dia. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos dá vitória sobre todas as coisas. Senhor, ajude para que nós não atentemos para as coisas que estão diante dos nossos olhos,
mas que nós atentemos sim para aquilo que está pela fé, guardado para nós em Cristo, em Deus. Abençoe a todos que oram conosco aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua companhia, de estar conosco, mais um devocional. Que o Senhor te abençoe ricamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. E prossigamos. Capítulo 5 será o nosso próximo devocional, tá bom? Espero você amanhã no nosso próximo devocional. Um forte abraço e até lá.